Você sabia que a saúde intestinal pode influenciar diretamente na nossa saúde mental? Então, para falar mais sobre esse assunto, hoje eu converso com a psicóloga Yaskara Moylan. Boa tarde, Yaskara, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, você? Tudo ótimo. Então vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Que, Yaskara, dizem assim, que o nosso intestino ele é até o nosso segundo cérebro, ou até um órgão ali mais emocional, até mesmo que o próprio coração. Por que dizem isso? Então, estudos recentes, né, enfim, vem mostrando que realmente a gente tem uma conexão aí, chamada eixo intestino-cérebro, né? E o nosso intestino tem um sistema nervoso intestinal, que a gente chama. E tudo isso realmente vai influenciar em função de hormônios, né? Que o próprio intestino produz. Um deles a serotonina, que é do bem-estar, enfim, que traz, que proporciona para nós todo esse bem-estar. Então, de fato, a gente tem essa conexão aí. E o que a gente pode, para explicar? É o intestino, a saúde do seu intestino. Se a saúde está bem, beleza. Se ela não está tão bem, a sua saúde mental não vai estar muito ok, ou é o contrário? É a saúde mental que vai fazer com que o seu intestino não fique bem? As duas formas, né? Se eu não estou bem com a minha saúde física, no caso o intestino, também não estarei emocionalmente. E o contrário também é verdadeiro, sabe? E assim, quando a gente fala do intestino, ele é um dos órgãos vitais que a gente tem no corpo, né? Então, qual que é o risco que a gente tem de, por exemplo, não estou com a saúde emocional muito em dia, ou a saúde do meu corpo já não está muito legal também e afetou meu intestino? É um órgão muito importante. Qual o risco disso? Então, qual o risco? A gente tem riscos de saúde física e riscos da saúde mental. Riscos da saúde física, obesidade, né? Tem alguns estudos que trazem algo até relacionado ao próprio autismo. E na saúde mental, assim, a irritabilidade, depressão, ansiedade e por aí afora. Por vezes, existem riscos até com relação ao nosso sono, né? A higiene do sono, e porque o sono, né, faz toda a regulação aí do nosso corpo. Então, existem riscos também para o nosso sono, nesse sentido. E a gente não pode generalizar também, né? Falar que todo o problema que eu tenho de intestino, por exemplo, vai ser por conta do meu sistema emocional que não está muito em dia. Então, como que eu faço para identificar que esse problema que eu tenho de saúde no meu corpo é resultado da parte emocional? O que é bom a gente observar? Então, assim, se você observou mudanças repentinas no apetite, para mais ou para menos, mudança no sono, passou a estar mais irritado, sabe? Então, esses assim são alguns pontos-chave que a gente pode observar e que é fácil perceber. Nós percebemos e às vezes as pessoas mais próximas comentam também, nossa, você está comendo menos, nossa, olha, você está irritado, não era assim. Então, algumas características as pessoas também sinalizam, acabam por sinalizar para nós, e é isso que a gente precisa observar. E daí buscar o quê? Tratamento, buscar identificar o que está acontecendo, né? Tanto com os critérios físicos, com os mentais, emocionais. E eu posso, às vezes aquela pessoa que já tem alguma tendência a ter problemas no intestino, alguma coisa nesse sentido, você pode trabalhar a sua parte emocional de modo a proteger o órgão? Sim, como que a gente faz isso, né? Claro, através da psicoterapia, a gente pode procurar encorajar, a gente acaba fazendo o acolhimento e o encorajamento do paciente para que ele busque esse auxílio para a saúde física, né? E claro, a gente sempre recomenda, na medida do possível e da liberação do paciente, atividade física, né? A próprio acompanhamento nutricional também, para ter essas orientações. E na psicoterapia, especialmente a cognitivo-comportamental, a gente vai ter, enfim, essas estratégias que acabam por refletir, né? Porque, como a gente falou no começo, né? Essa conexão. Então, sempre um vai estar influenciando o outro. Sim. E justamente por conta dessa conexão, como que a gente faz para ter um equilíbrio entre os dois, né? Quais as dicas de hábitos, que nem você falou, às vezes um acompanhamento nutricional, uma atividade física, quais são os hábitos que a gente pode adotar? Tá. O que é legal? A prevenção, né? Então, eu procurar, não estou sentindo nada, então está tudo bem. Vamos procurar a prevenção, a orientação profissional, né? E como eu disse antes, então, a atividade física, Yaskara, mas emocionalmente eu estou bem. Mas vamos procurar a psicoterapia para fazer uma manutenção, né? De repente você entende algumas questões suas, né? E que acabam aí ou prolongando a sua saúde, se você já está bem, né? Ou como na saúde física. Então, eu sempre oriento essa prevenção.
Não deu para prevenir, já descobri alguma coisa, não estou legal, manter o tratamento. Porque tem muitas pessoas que têm medo, tem gente que até comenta, não vou procurar porque acaba achando. Quem procura acha. Quem procura acha. Mas não deve ser assim, nesse sentido que a gente precisa pensar com relação à saúde, né, mental também. E hoje a gente falou bastante aqui com foco no intestino, mas a nossa saúde mental, ela interfere em todos os órgãos? Quais são os mais afetados? Interfere. Coração, o próprio cérebro, né? Além do intestino e outros. Por quê? Justamente por essa produção hormonal, no caso do intestino, e porque se nós não buscamos esse auxílio mental, o nosso corpo é tão perfeito que ele vai trazer sinais para fazer com que a gente resolva algumas questões para depois melhorar. A pele também é um indicativo, né? Problemas de pele também trazem muitas questões emocionais. Então, sim, o corpo como um todo acaba mostrando. E por que o nosso corpo ele reage assim? Porque, gente, é emocional. Às vezes a pessoa tem algum trauma, alguma coisa. Por que o corpo vai se manifestar? Olha só, um exemplo, né? Por vezes a gente passa por situações de estresse. Então, a descarga de cortisol, a produção, enfim, do cortisol, da própria adrenalina, acaba por desregular alguns funcionamentos do nosso organismo, né? E isso vai desencadear ou doença temporária ou alguma doença mais grave. Então é por isso, existe toda uma questão fisiológica que acontece, né, no nosso organismo que desencadeia isso. Então, como a gente fala, eu sempre explico para os pacientes, o nosso pensamento, o que eu interpreto da situação que acontece comigo, vai desencadear uma emoção e a emoção um comportamento. Ainda que esse comportamento seja uma manifestação de doença. Então eu tenho que cuidar com o que eu penso, como eu interpreto os fatos que acontecem na minha vida, se eu consigo levar a vida com mais leveza, né? Não levar tão a sério, no sentido de, às vezes, ter uma mágoa, uma angústia muito profunda, porque meu corpo vai trazer sinais. O corpo cobra depois. Cobra. O corpo fala. O corpo fala, exatamente. Yaskara, muito obrigada pela sua participação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato direto com você, como que faz? Então, o meu Instagram é @psicologia_Yaskara. E hoje eu estou no telefone 2101-7700. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, obrigada.